Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as
noite para você. Vamos a mais um estudo da palavra do nosso Deus, nesta série de mensagens, as palavras de Jesus sobre cura. Romanos capítulo 1, versículo 17, é o primeiro texto que eu quero te convidar a abrir. Depois você vai abrir também lá no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 17. Primeiro, Romanos 1, versículo 17. Enquanto você vai procurando o texto, lembrando que todos os dias temos o nosso devocional diário, começa o dia com Deus, aí durante essa semana nós estamos estudando sobre escolhas de cura, e que cada escolha que nós decidimos tomar diante de Deus atraia muita bênção para a nossa vida, né? Então, Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, é no Evangelho do Senhor Jesus Cristo que se revela a justiça, a vontade de Deus, a sua soberania para todas as pessoas. E nós que nos aproximamos de Jesus, que fomos justificados por Ele, somos convidados, chamados a viver pela fé. Agora, lá no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 17, versículos do 11 Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos do 11 até o 19. Continue no propósito, todos os dias, fazer o seu devocional diário. Continue o propósito também de participar, de receber, de também orar, de interceder, de louvar, de adorar a Deus, todos os dias, de segunda a sexta, no Louve em Casa. É preparado com muito carinho, com muito amor, para que você possa receber aí na sua casa as palavras do Evangelho, ter um momento de oração e também louvar ao Senhor aí na sua casa. Então vamos ao texto? Lucas capítulo 17, versículos do 11 ao 19. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Levante-se e vá, a sua fé salvou você. A fé que salva. Jesus então, ele estava de caminho para Jerusalém, e então ele passa por Samaria e também não é ali pela Galileia. E alguns leprosos, 10 leprosos, tomaram conhecimento que Jesus passava por ali. O que eles fizeram? Foram ao encontro de Jesus, foram até onde Jesus estava, só que eles não podiam se aproximar, porque uma pessoa acometida de lepra, ela não poderia conviver próximo a outras pessoas. O que eles fizeram? Começaram a gritar:
Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. E Jesus então, ao ouvir o grito de socorro, de súplica daqueles 10 leprosos, Jesus então diz a eles: olha, vão e apresentem-se aos sacerdotes. E então eles imediatamente foram, e no caminho eles foram purificados. Um deles, percebendo que já tinha sido curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz, glorificando ao Senhor. E então, ao chegar próximo a Jesus Cristo, o que ele faz? Prostrou-se aos pés do Messias, do Mestre, do Salvador, daquele que tem poder para curar, e então começou a adorá-lo. E Jesus então, mas não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Então, apenas o samaritano, o estrangeiro, que não era judeu, é que foi ali então glorificar e agradecer a Jesus Cristo. Jesus então vira-se para ele, olha para aquele homem e diz: levante-se, porque a sua fé te salvou. A fé que salva. A fé que salva é uma fé que movimenta. Então, saíram ao encontro de Jesus. Eles não podiam se aproximar das pessoas, mas eles então, movidos pela fé, foram ao encontro de Jesus Cristo. Eles ficaram de longe, eles não podiam se aproximar, mas eles então gritaram em alta voz, dizendo: Jesus, tenha compaixão de nós. A fé, ela movimenta as pessoas. A fé, ela não deixa as pessoas paradas. A fé, ela faz com que as pessoas não se entreguem e não se deixem, sobretudo, entregassem àquilo que elas estão passando, porque a fé em Jesus Cristo movimenta. Não permita que qualquer enfermidade no seu corpo, tudo que possa estar acontecendo com você, deixe você paralisado, deixe você se entregar, mas faça como aqueles homens. Eles, movidos pela fé, se movimentaram e foram ao encontro de Jesus. A fé, ela movimenta, por isso não fique paralisado, não se entregue, vá até o encontro de Jesus Cristo. A fé, ela revela submissão, porque eles então, ao se apresentarem a Jesus, ao clamarem a Jesus, Jesus então diz a eles: vão e apresentem-se ao sacerdote. Isto era uma lei do Antigo Testamento. Lá em Levítico, capítulo 14, o Senhor falou isso a Moisés: todo leproso que for curado, primeiro, depois que for curado da sua lepra, ele tinha que se apresentar ao sacerdote para ser examinado. Então isto era algo que levava uma pessoa que tinha lepra no seu corpo a submeter-se a um exame, ou seja, o sacerdote, ele era um representante de Deus, portanto, todo leproso precisava ir antes ao sacerdote, antes mesmo de ir ao arraial, antes mesmo de estar junto com as pessoas, mas era um ato de submissão, porque era lei. A nossa fé, ela está submissa à vontade de Deus, e por isso é que a fé revela submissão, não aquela fé de determinar, de determinação. Não, eu determino a cura. Quem somos nós para determinarmos alguma coisa diante da soberania de Deus e da sua vontade? Nós temos que estar submissos à vontade do Senhor Jesus para a nossa vida. É por isso que a fé revela submissão.
A fé também, ela mostra humildade, né? Eles, ao verem que foram curados, quantos retornaram? Apenas um, o estrangeiro, o samaritano. E ele volta então fazendo o quê? Viu que estava curado, voltou para agradecer. Viu que estava curado, começou a glorificar a Deus, não é? Então, a se exaltar, a exaltar o nome do Senhor, a dar glórias a Deus. É isso que nós temos que fazer, abrir a nossa voz e dizer: glórias sejam dadas ao teu nome em todas as circunstâncias da minha vida. E então, 10 daqueles que foram curados, apenas um voltou, os outros 9 não voltaram, para glorificarem a Deus, conforme diz o texto sagrado. E aquele que voltou, o que ele fez? Prostrou-se aos pés do Senhor Jesus e o adorou. Quem faz algo na nossa vida é que tem que receber a glória. Jesus disse: dê honra a quem se deve dar honra. Porém, quando a glória tem que ser dada a Deus, ela tem que ser entregue ao Senhor. E nós em tudo precisamos glorificar ao nome do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Por quê? Porque a fé mostra humildade. 9 não voltaram para agradecer, 9 não glorificaram a Deus, 9 não se prostraram em humildade diante dos pés do Senhor, daquele que deu cura àquele que quando lhe pediu. Por isso é que a nossa fé, ela deve demonstrar, na verdade, não é, humildade na vida de cada um de nós. As palavras de Jesus curam, e Ele nos chamou a viver pela fé. Fé que movimenta e não nos deixa paralisados, estáticos. Fé que está submissa e não algo que eu queira que aconteça na minha vida, mas digo: seja feita a vontade do Senhor, assim na terra como no céu. Fé que demonstra humildade e que, sobretudo, recebe na sua vida aquilo que Deus lhe deu e glorifica ao Pai que está nos céus. Jesus nos chamou a viver pela fé, como está escrito em Romanos 1,17, que lemos: mas o justo viverá pela fé. As palavras de Jesus curam, mas Ele nos chamou a viver pela fé. Que Ele, a cada dia, coloque mais fé no nosso coração, nos abençoando a viver de tal maneira que possamos, através da nossa fé, estarmos submissos à sua vontade, em humildade, e também entendendo que a fé nos leva a viver uma submissão segundo a vontade do Senhor. A fé revela muita coisa na nossa vida, sobretudo a que somos chamados por Jesus Cristo a vivermos pela fé. Você é justo, você foi justificado por Deus, por isso foi chamado a viver de fé em fé, através do Evangelho de Jesus Cristo, pois o justo que vive o Evangelho da graça de Deus na vida dele, vive pela fé. Que a fé em Jesus Cristo nos abençoe a cada dia. Amém e amém. Um forte abraço para você. Fica na fé.
tramar. Pela fé posso enxergar. Pela fé posso tocar.